Embora a economia possa parecer complexa, ela funciona de forma simples e mecânica. Consiste em algumas peças simples e muitas transações simples que são repetidas inúmeras vezes. Estas transações são impulsionadas, mais do que tudo, pela natureza humana e criam três forças principais que impulsionam a economia. 1. O aumento da produtividade. 2. O ciclo da dívida de curto prazo. 3. O ciclo da dívida de longo prazo. Analisaremos estas três forças e como, ao sobrepô-las, criamos um bom modelo para acompanhar os movimentos econômicos e compreender o que está a acontecer. Vamos começar com a parte mais simples da economia: transações. Uma economia é simplesmente a soma das transações que a compõem. E uma transação é algo muito simples. Fazemos transações o tempo todo. Cada vez que compramos algo, criamos uma transação. Cada transação consiste em um comprador trocar dinheiro ou crédito com o vendedor por bens, serviços ou ativos financeiros. O crédito é gasto como dinheiro. Portanto, somando o dinheiro gasto ao crédito gasto, sabemos a despesa total. O gasto total impulsiona a economia. Se dividirmos o valor gasto pela quantidade vendida, obtemos o preço. E isso é tudo. Esta é uma transação. É o pilar da máquina econômica. Os ciclos e forças de uma economia são impulsionados por transações. Portanto, se compreendermos as transações, compreenderemos toda a economia. O mercado consiste em todos os compradores e todos os vendedores negociando a mesma coisa. Por exemplo, existe o mercado de trigo, o mercado de automóveis, o mercado de ações e mercados para milhões de coisas. Uma economia consiste em todas as transações em todos os seus mercados. Pessoas, empresas, bancos e governos participam de transações conforme descrevi acima. Trocam dinheiro e crédito por bens, serviços e ativos financeiros. O maior comprador e vendedor é o governo, composto por dois partidos principais. Um governo central que cobra impostos e gasta dinheiro, e um banco central que é diferente de outros compradores e vendedores porque controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Falo influenciando as taxas de juro e imprimindo dinheiro novo. Por estas razões, como veremos, o Banco Central é um ator importante no fluxo de crédito. Agora vamos prestar atenção ao crédito. O crédito é a parte mais importante da economia e provavelmente a menos compreendida. É a parte mais importante porque é a maior e a mais volátil. Assim como compradores e vendedores vão ao mercado para fazer transações, o mesmo acontece com credores e devedores. Os credores muitas vezes querem transformar seu dinheiro em mais dinheiro e os mutuários muitas vezes querem comprar algo que não podem pagar, como uma casa ou um carro, ou querem investir em algo como começar um negócio. O crédito pode ajudar credores e devedores a conseguirem o que desejam. Os mutuários prometem reembolsar o valor emprestado, denominado principal, mais um valor adicional denominado juros. Quando as taxas de juros são altas, menos empréstimos são contraídos porque são caros. Quando as taxas de juros estão baixas, mais empréstimos são contraídos porque são mais baratos. Quando os mutuários prometem reembolsar o empréstimo e os credores acreditam neles, o crédito é criado. Quaisquer duas pessoas podem concordar em criar crédito a partir do nada. Isto parece bastante simples, mas o crédito é ilusório porque tem nomes diferentes. Uma vez gerado o crédito, ele imediatamente se torna dívida. A dívida é um ativo para o credor e um passivo para o devedor. No futuro, quando o mutuário reembolsar o empréstimo com juros, o ativo e o passivo desaparecerão e a transação será liquidada. Então, por que o crédito é tão importante? Porque quando o mutuário obtém crédito, ele pode aumentar suas despesas. E é preciso lembrar que os gastos impulsionam a economia. Isso porque a despesa de uma pessoa é a renda de outra. Vamos pensar que cada dólar que gastamos, alguém ganha. E cada dólar que ganhamos foi gasto por alguém. Então, quando gastamos mais, alguém ganha mais. Vamos pensar que cada dólar que gastamos, alguém ganha. E cada dólar que ganhamos foi gasto por alguém. Então, quando gastamos mais, alguém ganha mais. Quando a renda de alguém aumenta,
Os credores estão mais dispostos a emprestar-lhe dinheiro porque agora tem maior capacidade de crédito. Um mutuário com capacidade de crédito tem duas coisas: a capacidade de reembolsar o empréstimo e uma garantia. Ter uma renda alta em comparação com a dívida permite que você devolva o dinheiro. Se não conseguir fazer isso, você terá ativos valiosos como garantia que podem ser vendidos. Isso faz com que os credores se sintam confortáveis em emprestar-lhe dinheiro. Assim, maiores rendimentos permitem a tomada de mais empréstimos, o que por sua vez permite maiores despesas. E como as despesas de uma pessoa são a renda de outra, isso leva a mais empréstimos e assim por diante. Este comportamento retroalimenta e leva ao crescimento econômico. E é por isso que temos ciclos. Em uma transação, você tem que dar algo para conseguir alguma coisa. E quanto obtemos depende de quanto produzimos. Com o tempo aprendemos e esse conhecimento acumulado eleva o padrão de vida. Chamamos isso de crescimento da produtividade. Aqueles que são criativos e trabalhadores aumentam a sua produtividade e padrões de vida mais rapidamente do que aqueles que são complacentes e preguiçosos. Embora não necessariamente no curto prazo. A produtividade conta mais no longo prazo. Crédito de curto prazo. Isto acontece porque o crescimento da produtividade não flutua muito, pelo que não é um grande impulsionador das oscilações econômicas. A dívida é, porque ao adquiri-lo permite-nos consumir mais do que produzimos. E obriga-nos a consumir menos do que produzimos quando reintegramos. As flutuações da dívida seguem dois ciclos, um entre 5 e 8 anos, e o outro entre aproximadamente 75 a 100 anos. Embora a maioria das pessoas sinta as oscilações, geralmente não as vê como ciclos porque as vê muito de perto, dia após dia, semana após semana. Neste capítulo daremos um passo atrás para examinar essas três grandes forças e como elas interagem para criar nossas experiências. Imaginemos por um momento uma economia sem crédito. Nesta economia só posso aumentar as minhas despesas se aumentar o meu rendimento, o que exige que eu seja mais produtivo e trabalhe mais. Maior produtividade é o único caminho para o crescimento. Como minhas despesas são receitas de outra pessoa, a economia cresce cada vez que eu ou outra pessoa somos mais produtivos. Se acompanharmos as transações e as mostrarmos, vemos uma progressão como a linha de crescimento da produtividade. Mas como tomamos empréstimos, temos ciclos. Isto não decorre de nenhuma lei ou regulamento, mas da natureza humana e do modo como o crédito funciona. Vamos pensar em tomar empréstimos como um estiramento de despesas. Para comprar algo que não podemos pagar, temos que gastar mais do que ganhamos. Para fazer isso, devemos tomar emprestado do nosso próprio futuro. Dessa forma, criamos um momento no futuro em que teremos que gastar menos do que ganhamos para poder reembolsá-lo. Muito rapidamente se assemelha a um ciclo. Em essência, cada empréstimo que tomamos cria um ciclo. Isto é tão verdadeiro para um indivíduo como para a economia. É por isso que é tão importante compreender o crédito, porque ele desencadeia uma série de acontecimentos futuros, mecânicos e previsíveis. Isso diferencia crédito de dinheiro. Dinheiro é o que usamos para liquidar transações. Quando compramos uma cerveja à vista, a transação é liquidada imediatamente. Por outro lado, se comprarmos com crédito, é como abrir uma conta no bar. Prometemos pagar no futuro. E junto com o barman, criamos um ativo e um passivo. Acabamos de criar crédito do nada. Só mais tarde, ao pagar a conta do bar, é que os ativos e passivos desaparecem. A dívida desaparece e a transação é liquidada. O que a maioria das pessoas chama de dinheiro é, na verdade, crédito. O crédito total nos Estados Unidos é de cerca de 50 milhões de dólares. E o dinheiro total em circulação é de apenas cerca de 3 milhões de milhões. Lembremos que, numa economia sem crédito, a única forma de gastar mais é produzir mais. Mas numa economia de crédito, também podemos gastar mais pedindo dinheiro emprestado. Como resultado, numa economia com crédito, os gastos são mais elevados, permitindo que o rendimento aumente mais rapidamente do que a produtividade no curto prazo, mas não no longo prazo. Agora, não me interpretem mal. O crédito não é necessariamente uma coisa ruim que só causa números. É mal quando financia consumos excessivos que não podem ser reembolsados. No entanto, é bom quando aloca recursos de forma eficaz e produz rendimentos que nos permitem pagar a dívida. Por exemplo,
Se tomarmos um empréstimo para comprar uma televisão grande, o aparelho não gera renda para devolvermos o empréstimo. Mas se tomarmos um empréstimo para comprar um trator, para que possamos colher colheitas maiores e ganhar mais dinheiro, seremos capazes de reembolsar o que pedimos emprestado e melhorar o nosso nível de vida. Numa economia de crédito, podemos acompanhar as transações e ver como o crédito gera crescimento. Vejamos um exemplo. Vamos imaginar que ganhamos US$100 mil anualmente e não temos dívidas. Portanto, se nos emprestarem US$10 mil, vamos supor que em um cartão de crédito poderíamos gastar US$110 mil, embora na realidade ganhemos apenas US$100 mil. Como minhas despesas são receitas de outra pessoa, alguém está ganhando US$110 mil. A pessoa que ganha US$110 mil sem ter nenhuma dívida pode pedir emprestado US$11 mil, e assim, gastar US$121 mil, embora na verdade tenha ganhado apenas US$110 mil. Suas despesas são receitas de outra pessoa e, acompanhando as transações, podemos começar a ver como esse processo segue um padrão de auto-reforço. Mas lembremos-nos, tomar empréstimos cria ciclos, e se o ciclo aumentar, em algum momento deverá diminuir. Isto leva-nos ao ciclo da dívida de curto prazo. Quando a atividade econômica aumenta, vemos uma expansão. A primeira fase do ciclo da dívida de curto prazo. Os gastos continuam a crescer e os preços começam a subir. Isto ocorre porque o aumento dos gastos é alimentado pelo crédito, que pode ser criado instantaneamente do nada. Quando os gastos e a renda aumentam mais rapidamente do que a produção de bens, os preços sobem. O aumento dos preços é chamado de inflação. O Banco Central não quer inflação excessiva porque causa problemas. O aumento dos preços é chamado de inflação. O Banco Central não quer inflação excessiva porque causa problemas. Vendo que os preços sobem, o banco aumenta as taxas de juros. Com taxas de juro mais elevadas, menos pessoas podem contrair empréstimos e o custo da dívida existente aumenta. Por exemplo, os pagamentos mensais dos nossos cartões de crédito aumentam. À medida que as pessoas pedem menos empréstimos e têm de pagar mais as suas dívidas, tem menos dinheiro disponível para gastar e os gastos abrandam. E como as despesas de uma pessoa são a renda de outra, a renda diminui e assim por diante. Quando as pessoas gastam menos, os preços caem. Isso se chama deflação. A atividade econômica diminui e temos uma recessão. Se a recessão se tornar demasiado grave e a inflação deixar de ser um problema, o Banco Central baixará as taxas de juro para colocar as coisas de volta nos trilhos. Com taxas de juros baixas, o pagamento da dívida é reduzido, mais é emprestado e mais é gasto e vemos outra expansão. Como vemos, a economia funciona como uma máquina. No ciclo da dívida de curto prazo, os gastos são restringidos apenas pela disposição dos credores e devedores de conceder e receber crédito. Quando o crédito é facilmente obtido, a expansão econômica. Quando não é obtido facilmente, a recessão. E atenção! Esse ciclo é controlado antes de tudo pelo Banco Central. O ciclo da dívida de curto prazo dura normalmente 5 a 8 anos e repete-se continuamente durante décadas. Mas você notará que a parte inferior e superior de cada ciclo terminam com mais crescimento que o ciclo anterior e com mais dívida. Por quê? Porque as pessoas o pressionam. Ele está mais inclinado a contrair empréstimos e gastar do que a pagar dívidas. É a natureza humana. Por esta razão, no longo prazo, as dívidas crescem mais rapidamente do que os rendimentos, criando o ciclo da dívida de longo prazo. Embora as pessoas estejam mais endividadas, os credores concedem crédito com mais facilidade. Por quê? Porque todo mundo acha que as coisas estão indo muito bem. As pessoas só pensam em acontecimentos recentes. E o que aconteceu recentemente? A renda aumentou. Os valores dos ativos aumentam. O mercado de ações ruge. É um boom. É aconselhável comprar bens, serviços e ativos financeiros com dinheiro emprestado. Quando as pessoas fazem muito isso, chamamos isso de bolha. Assim,
Embora as dívidas tenham vindo a crescer, o rendimento cresceu quase suficientemente rápido para compensá-las. Chamarei a relação entre dívida e carga de dívida de renda. Enquanto o rendimento continuar a aumentar, o peso da dívida permanecerá administrável. Simultaneamente, os valores dos ativos disparam. As pessoas contraem empréstimos gigantescos para comprar ativos para investimento e aumentam ainda mais o seu preço. As pessoas se sentem ricas. Assim, mesmo com muita dívida acumulada, o aumento dos rendimentos e dos ativos ajuda os mutuários a manterem-se solventes durante muito tempo. Obviamente, é algo que não pode durar para sempre. E isso não acontece. Ao longo das décadas, o peso da dívida aumenta lentamente e cria reembolsos crescentes. Quando estes reembolsos começam a crescer mais rapidamente do que o rendimento, obrigam as pessoas a reduzir os seus gastos. E como as despesas de uma pessoa são o rendimento de outra, o rendimento começa a diminuir, tornando as pessoas menos merecedoras de crédito e reduzindo os empréstimos contraídos. Os pagamentos para saldar dívidas continuam a aumentar, fazendo com que as despesas caiam ainda mais e o ciclo se inverta. Este é o apogeu da dívida de longo prazo. O peso da dívida tornou-se demasiado grande. Nos Estados Unidos, na Europa e em grande parte do mundo, isso aconteceu em 2008. Aconteceu pela mesma razão que no Japão em 1989 e nos Estados Unidos em 1929. A economia começa agora a desalavancagem. A economia está agora a começar a desalavancagem. Nesta fase, as pessoas reduzem os gastos, os rendimentos caem, o crédito desaparece, os ativos caem, os bancos sofrem, os mercados bolsistas entram em colapso, as tensões sociais aumentam e tudo começa a retroalimentar-se na direção oposta. À medida que os rendimentos diminuem e os pagamentos das dívidas aumentam, os mutuários ficam pressionados. Sem direito ao crédito, os seus créditos esgotam-se e já não conseguem pedir dinheiro suficiente para saldar as suas dívidas. Mutuários desesperados são forçados a vender ativos. A febre das vendas inunda o mercado. É aqui que o mercado de ações entra em colapso. O mercado imobiliário está afundando e as coisas ficam complicadas para os bancos. Quando o preço dos ativos cai, os valores das garantias dos mutuários caem. Isto torna os mutuários ainda menos merecedores de crédito. As pessoas se sentem pobres. O crédito desaparece rapidamente. Menos gastos, menos rendimentos, menos riqueza, menos crédito, menos empréstimos contraídos e assim por diante. É um círculo vicioso. Assemelha-se a uma recessão, mas a diferença aqui é que as taxas de juro não podem ser reduzidas para salvar a situação. Numa recessão, taxas mais baixas estimulam o endividamento. Mas na desalavancagem, a redução das taxas não ajuda, uma vez que as taxas de juros já estão baixas e em breve chegarão a 0%. Então o estímulo termina. As taxas de juro nos Estados Unidos atingiram 0% durante a desalavancagem da década de 1930 e novamente em 2008. A diferença entre uma recessão e uma desalavancagem é que o peso da dívida sobre os mutuários cresceu demasiado e não pôde ser aliviado através da redução das taxas de juro. Os credores entendem que tais dívidas excessivas não podem ser totalmente reembolsadas. Os mutuários perderam a capacidade de pagamento e as suas garantias perderam valor. Eles se sentem paralisados pelas dívidas e não querem mais isso. Os credores param de emprestar. Os mutuários param de pedir empréstimos. Vamos pensar na economia como indigna de crédito. Como uma pessoa. Então, o que fazer com a desalavancagem? O problema é que o peso da dívida é muito elevado e tem de diminuir. Existem 4 maneiras pelas quais isso pode ocorrer. 1. Pessoas, empresas e governos reduziram os seus gastos. 2. As dívidas são reduzidas através de moratórias e reestruturações. 3. A riqueza é redistribuída daqueles que têm para aqueles que não têm. 4. O Banco Central imprime dinheiro novo. Estas 4 formas ocorreram em todas as desalavancagens da história moderna. É comum cortar despesas primeiro. Como vimos, pessoas, empresas, bancos e até governos apertam os cintos e cortam despesas para conseguirem pagar as suas dívidas. Isto é muitas vezes chamado de austeridade. Quando os mutuários param de contrair novas dívidas e começam a pagar dívidas antigas, pode-se esperar que o peso da sua dívida diminua. Mas acontece o oposto.
Como você corta gastos? E os gastos de uma pessoa são a renda de outra, o que faz com que a renda caia mais rápido do que as dívidas são pagas, e assim, o peso da dívida realmente piora. Este corte de gastos é deflacionário e doloroso. As empresas são forçadas a reduzir custos, o que significa menos empregos e maior desemprego. Isso leva ao próximo estágio. As dívidas devem ser reduzidas. Muitos não podem pagar os seus empréstimos se as dívidas do mutuário forem ativos do mutuante. Quando os mutuários não pagam ao banco, as pessoas temem que o banco não consiga pagá-los e correm para retirar o seu dinheiro do banco. Os bancos estão restringidos e as pessoas, empresas e bancos deixam de pagar as suas dívidas. Esta grave contracção econômica é uma depressão. Boa parte da depressão é descobrir que o que presumimos ser nossa riqueza não existe. Voltemos ao bar. Quando compramos uma cerveja por conta, prometemos pagar ao dono do bar. Nossa promessa tornou-se um trunfo para o barman. Se não cumprirmos a promessa, não lhe pagaremos e entraremos em moratória na conta do bar. Então, esse bem que eu tinha, na verdade, não vale nada. Em essência, desapareceu. Muitos credores não querem ver os seus ativos desaparecerem e concordam em reestruturar a dívida. Isso significa que os credores receberão um reembolso menor ou cobrarão durante um período de tempo mais longo ou com juros mais baixos do que o inicialmente acordado. Dessa forma, um contrato é violado mesmo que a dívida seja reduzida. Portanto, os provedores preferem um pouco de alguma coisa em vez de nada total. Embora a dívida desapareça, a sua reestruturação faz com que os rendimentos e os valores dos ativos desapareçam mais rapidamente, pelo que o peso da dívida continua a piorar. Tal como cortar despesas, reduzir a dívida também é doloroso e deflacionário. Tudo isto afeta o governo central porque rendimentos mais baixos e menos emprego significam que o governo arrecada menos impostos. Ao mesmo tempo, precisa de aumentar os seus gastos devido ao aumento do desemprego. Muitos dos desempregados têm poupanças inadequadas e necessitam de apoio financeiro do governo. Além disso, os governos criam planos de incentivos e aumentam seus gastos para compensar a recessão da economia. Os déficits orçamentais dos governos crescem de forma explosiva durante uma desalavancagem porque gastam mais do que arrecadam em impostos. É isso que acontece quando ouvimos falar do déficit nas notícias. Para financiar os déficits, os governos devem aumentar os impostos ou pedir dinheiro emprestado. Mas com a queda dos rendimentos e tantos desempregados, de quem virá o dinheiro? Dos ricos. Dado que os governos precisam de mais dinheiro e a riqueza está altamente concentrada nas mãos de uma pequena percentagem de pessoas, é natural que os governos tributem mais os ricos, o que facilita uma redistribuição da riqueza na economia daqueles que têm para aqueles que não têm. Aqueles que não têm e sofrem começam a se ressentir dos ricos que têm. Os ricos, que sofrem com a economia fraca, a queda dos preços dos ativos e o aumento dos impostos, começam a ressentir-se dos que não têm. Se a depressão continuar, a ordem social poderá ser perturbada. Não só aumentarão as tensões internas dentro dos países, mas também entre países, especialmente entre devedores e credores. Esta situação pode levar a mudanças políticas que por vezes podem ser extremas. Na década de 1930, isso levou Hitler ao poder, a guerra na Europa e a depressão nos Estados Unidos. A pressão para fazer algo para acabar com a depressão aumenta. Lembre-se, o que a maioria das pessoas considerava dinheiro era, na verdade, crédito. Então, quando o crédito desaparece, as pessoas não têm dinheiro suficiente. As pessoas estão desesperadas por dinheiro. Você se lembra de quem pode imprimi-lo? O Banco Central. Após reduzir as taxas de juros para quase zero, ele é forçado a imprimir dinheiro. Ao contrário de cortar despesas, reduzir dívidas e redistribuir riqueza, imprimir dinheiro é inflacionário e estimulante. Inevitavelmente, o Banco Central imprime dinheiro novo do nada, que ele usa para comprar ativos e títulos do governo. Aconteceu nos Estados Unidos durante a Grande Depressão e novamente em 2008, quando seu Banco Central, o Federal Reserve, imprimiu mais de 2 milhões de dólares. Outros bancos centrais no mundo que poderiam também imprimiram muito dinheiro. Comprar ativos financeiros com esse dinheiro ajuda a aumentar os preços dos ativos,
tornando as pessoas mais dignas de crédito. Mas isso só ajuda aqueles que têm ativos financeiros. O Banco Central pode imprimir dinheiro, mas só pode comprar ativos financeiros. O governo central, por outro lado, pode comprar bens e serviços e transferir dinheiro para as pessoas, mas não pode imprimir dinheiro. Então, para estimular a economia, ambos devem cooperar. Ao comprar títulos do governo, o Banco Central essencialmente empresta dinheiro ao governo, permitindo que ele mantenha um déficit e aumente os gastos em bens e serviços por meio de seus programas de incentivo e seguro. Isso aumenta a renda das pessoas, bem como a dívida do governo. No entanto, reduzirá o fardo total da dívida na economia. Este é um momento de grande risco. Aqueles que formulam políticas devem equilibrar as 4 maneiras pelas quais o fardo da dívida é reduzido. As formas deflacionárias devem equilibrar as formas inflacionárias para manter a estabilidade. Se forem equilibradas corretamente, uma bela desalavancagem pode ocorrer. E uma desalavancagem pode ser feia ou bonita. Awesome.